Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje, na sequência da primeira carta de Pedro, falaremos sobre os capítulos 3, 4 e 5, dando glórias a Deus por inspirar seu servo, o apóstolo, para trazer orientações pastorais a seu povo. Na sequência dessas orientações pastorais do pastor Pedro, para os irmãos, como estão ali definidos no início da carta, dispersos nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Pedro continua suas orientações, desta vez mirando para um grupo de pessoas extremamente importantes dentro da comunidade de fé, para uma dinâmica de relacionamento extremamente relevante para mim e para você, que vivemos a dinâmica do casamento. Pedro orienta esposas e maridos a um proceder cristão. As esposas, a mensagem é de sujeição à autoridade do marido. E mais uma vez aqui, eu aproveito para ressaltar o contexto do texto aqui exposto e o que nós vemos no capítulo 2 a respeito dos escravos. Recordemos-nos da sociedade em que Pedro está inserido. Uma sociedade onde a escravidão, mais do que um costume, era algo socialmente aceito há milênios. No entanto, Pedro não se contenta com o padrão que as pessoas viviam naquela sociedade em relação à escravidão. E mais do que se opor à escravidão, Pedro propõe que os servos de Deus implodam o sistema, ao exigir que escravos amem seus senhores e senhores amem seus escravos. Também o faz assim com relação às esposas. Numa sociedade extremamente machista, para um público que havia recém-saído do judaísmo, que considerava mulheres impuras durante o período de menstruação, a tal ponto de não poderem fazer parte da comunidade de fé, e de um homem que a tocasse durante os 7 dias após este período do ciclo menstrual, se tornariam também igualmente imundos. Esta é a sociedade a qual Pedro fala para essas mulheres sujeitarem-se a seus maridos e não se preocuparem com a sua beleza exterior. Ele diz a respeito dessa sujeição para que essas mulheres, como diz o apóstolo, mesmo que casadas com maridos que não sejam servos de Deus, eles possam ver através de sua conduta sem palavra alguma um modo de viver puro e reverente. Não estamos aqui falando sobre uma mulher que suprima seus direitos, mas uma mulher que já vivia uma supressão de direitos. Uma mulher que já não conseguia se afirmar nesta sociedade extremamente machista. Pedro está dizendo a elas que mais importante do que seus direitos seria a salvação de um outro. Seria Jesus alcançando outras pessoas, e este alguém é seu próprio marido. Pedro confia na ação do Espírito Santo. Pedro confia que ao alcançar este marido também renderia-se à orientação que ele coloca aos maridos, para que honrem suas esposas. E esta honra às esposas é para que, de fato, eles tratem as esposas da mesma forma que tratam a Cristo. Ele pede também que os cristãos honrem a Deus, que honrem ao nome do Senhor Jesus que eles levam. Ele exige o mesmo do marido em relação à esposa. E ainda continua dizendo para que eles sejam compreensivos com as suas esposas, entendendo que elas são a parte mais frágil nessa sociedade machista, mas que elas são igualmente participantes da nova vida. Ou seja, na sociedade desenhada por Pedro, mulheres sujeitam-se a maridos que sujeitam-se a mulheres. Nesta sociedade, tratar as mulheres da maneira correta
é um requisito, segundo o apóstolo, para que as orações do marido sejam ouvidas. Imagine o que é este evangelho implodindo uma sociedade machista, dizendo que aos homens tratar a mulher com compreensão, da maneira correta, honrando-na, amando-a, seria um requisito para que Deus ouvisse suas orações. Pois ele diz: tratem suas esposas de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. E imagino o apóstolo Pedro, em seu exercício de revelação, de palavra de conhecimento, da mesma forma como ele disse a Ananias e Safira, que sabia que eles tinham vendido o campo por um preço superior ao que estavam declarando e por isso morreriam aos pés dos apóstolos. Eu imagino também ele revelando para alguns irmãos que as orações deles não eram ouvidas, porque eles não tratavam bem suas esposas. Este é o evangelho que implode um sistema que subjugava mulheres. E continua, então, o apóstolo em sua orientação para todos os cristãos: retribuam o mal com o bem. Não se preocupem em sofrer pela justiça, pois isso, além de constranger seus algozes, demonstra que é melhor sofrer pelo bem do que sofrer pelo mal. Não sofram, diz o apóstolo, porque vocês roubam, matam. Sofram porque você serve a Deus. É melhor, então, ter a consciência de que este sofrimento advém de fazer o bem, do que um sofrimento que advém de uma justa paga pelo mal. Continua ainda com aquela passagem conhecida do apóstolo quando ele diz: estejam prontos para responder a todos aqueles que lhes perguntarem a razão da sua fé. Um estímulo ao cristão para que ele esteja preparado para argumentar, para expressar o porquê de sua salvação em Cristo. E ele então continua no capítulo 4, dizendo mais uma vez a respeito do sofrimento: estejam prontos para sofrer como Cristo sofreu. Acima de tudo, amem uns aos outros e usem seus dons para o reino. Continuando ainda sobre o sofrimento, ele diz mais: alegrem-se ao sofrer. Alegrem-se, porque este sofrimento os faz iguais a Cristo. Sim, Pedro ressalta: sofra pela causa certa. Quando diz isso, ele está sendo muito claro ali nos versículos 15, 16 e 19. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão e intrometer-se em assuntos alheios. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida àquele que os criou, pois ele é fiel. E então Pedro segue para o último capítulo de sua epístola, mirando desta vez a sua orientação pastoral aos demais líderes, a pastores como ele, dizendo: cuidem do rebanho, deem suas vidas por suas ovelhas. Hoje mesmo, enquanto pregava na igreja de minha mãe, que também é pastora, ressaltava esta compreensão do evangelho de que pastores precisam dar a vida por suas ovelhas. Por isso, vejo neste exemplo pastoral dela, de todos os pastores que admiro e de certa forma tento reproduzir, que o pastor não pode temer pela sua própria vida, enquanto a oferece por suas ovelhas. Este é o exemplo do pastor dos pastores. Este é o exemplo do maior bom pastor. Porque ele mesmo disse, Jesus: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Continua então o apóstolo a dizer a estes líderes: vistam-se todos de humildade e humilhem-se sob a potente mão de Deus, e ele a seu tempo os exaltará.
E ainda diz mais uma vez, para que ao olhar ao redor, tenham cuidado, pois o diabo anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas resistam a ele, perseverem contra ele. E assim, então, segue o apóstolo para o encerramento de sua carta, ao deixar muito claro que seu objetivo é encorajar e ressaltar que as experiências que esses irmãos estão vivendo de perseguição, sofrimento, são parte da graça de Deus. Encerra ele dizendo: permaneçam firmes nesta graça. O grande tema, então, da primeira carta de Pedro é o encorajamento a irmãos em Cristo que sofrem. E então Pedro tenta dar o significado deste sofrimento para os cristãos. Para o cristão, sofrimento, definitivamente, não é um instrumento redentor. O sofrimento não nos faz dignos da salvação. O sofrimento não é meritório. Ele não aumenta o nosso valor. O sofrimento simplesmente é o instrumento que nos faz perceber que compartilhamos a mesma experiência que Cristo compartilhou. Portanto, o sofrimento será para o cristão uma consequência natural de viver em um mundo onde o que vive de forma justa e de consciência limpa vai viver conflitos inevitáveis em um mundo e sociedades decadentes, não somente espiritualmente, mas ainda moral e socialmente. Por este compromisso indeclinável com Cristo e sua palavra, o cristão naturalmente haverá de viver conflitos neste mundo. Isso não deve ser motivo de desencorajamento, de tristeza, de abatimento. Pelo contrário, o cristão, ao confrontar o sofrimento, a perseguição, a dor, deverá encher-se de esperança, pois este sofrimento lhe faz companheiro de Cristo. Não somente neste sofrimento, mas como diz o apóstolo Paulo em complementação a esta carta de Pedro, se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Temos a certeza de que, se somos companheiros de Cristo em tudo, este tudo inclui alguns momentos de lágrimas, de dores, de carregar cada um de nós a nossa própria cruz, como nos propôs Jesus. Mas também nos faz companheiros da realidade transcendente e gloriosa de Jesus, ao dizer que um dia estaremos com Ele no paraíso, assim como prometeu ao ladrão que estava ao seu lado na cruz. Esta é a certeza que me incita a viver e perseverar, mesmo num mundo que inevitavelmente vai nos oferecer aflições. Mas como disse Jesus, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, nós também vamos vencer. Que Deus te abençoe.